Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Que vocês sejam ricamente abençoados pela graça de Deus e pela mão do Senhor. Tá? Vai abrindo a sua Bíblia, enquanto eu vou fazendo as minhas considerações. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Enquanto você vai achando, é uma alegria estar aqui pela primeira vez, apesar de ter pastoreado uma igreja aqui durante 4 anos, ali na Rua 2, aqui na Raiz. Mas é uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu só ouvia falar acerca do que Deus estava fazendo aqui, mas hoje os meus olhos veem que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem se manifestado sobre este lugar. Tá? Meu nome é Bruno, eu congrego na Assembleia de Deus na Zona Sul da Gávea, aqui na Estrada da Gávea mesmo, só que lá na Gávea, número 14. Sou casado com a irmã Raquel, aqui é a mais linda desse culto, dessa reunião, do nosso país, do nosso mundo. Com esse olhar assim, que me encantou, me conquistou. Minha linda esposa, estou casado há algum tempo, e Jesus nos deu a honra de ser pai de um time de futebol. Eu só veio um jogador, que é o Guilherme. A gente é pai de trigêmeos, irmão. Veio muita gente de uma vez só. Imagine 3 desse. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Quando orar, orem pela nossa casa. A gente precisa de muita providência de Deus, irmão. Parece que quanto mais eles crescem, mais comem. Né, Guigui? Aleluia. Eles comem demais, tá? Então, essa é minha família. Os 2 não vieram, que é a Júlia, Guilherme e Gustavo. Esse daqui é o moreno. Aí tem a Júlia, que é a preta, e tem o Gustavo, que é o branco. Então é uma mistura muito grande. É um mexido de Jeová. Amém? Glória a Deus. Então, Deus abençoe, tá, todos vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios 5, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Se assente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cadê meu amigo? Gaste o seu dedo. Aleluia. Deus te abençoe. Meus irmãos, esse texto bíblico, para os que estão caminhando na presença do Senhor, é um texto muito comum, muito comum. Então, para nós que estamos aqui num culto sobre a direção da Assembleia de Deus de Madureira, que é uma igreja pentecostal, esse texto é muito familiar para todos nós. É um texto que produz em nós algum tipo de expectativa, algum tipo de esperança, sabendo que Deus é aquele a qual se manifesta através do seu Espírito. E todo crente pentecostal, e nós estamos em um trabalho pentecostal, ele gosta da efusão, da manifestação, do fluir, do trabalhar, do preenchimento, do mover, né, do Espírito Santo. E esse texto nos está trazendo para nós essa ideia de um Deus que preenche, do Deus que enche, do Deus que derrama, do Deus que se manifesta, do Deus que flui através do seu Espírito. Então, todas as vezes que a gente lê esse texto, já nos dá vontade de dar um glória a Deus pela clareza da mensagem do texto. O texto não tem muito mistério, o texto é claro.
E o que o texto está apresentando antes de eu aplicar para vocês? E já vou aplicar a mensagem. O apóstolo Paulo, fora do contexto histórico, do culto ao deus Baco, do templo ao deus Diana, esquece tudo isso. Isso é importante em algum momento, mas eu não quero falar sobre isso. O contexto de Paulo está dizendo, olha, não se embriague com o vinho em que há contenda. Então, Paulo inicia com uma negativa. Qual é a negativa? Não faça isso. O que eu não devo fazer? Não deve se embriagar com o vinho em que há contenda. Então, Paulo, depois da negativa, ele vem com a positiva. Qual é a positiva? Se encha do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, não faça isso e faça isso. Então, ele está dizendo, não se embriague, mas se encha. Não se embriague naquilo que traz contenda, mas se encha do Espírito Santo. Depois de Paulo falar sobre o que não se deve fazer e o que se deve fazer, e sobre como fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele responde no versículo 19. Se você vê o versículo 19 da sua Bíblia, ele está respondendo. Ele está dizendo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então Paulo está dizendo, não se embriague, se encha do Espírito, e depois ele diz como se encher do Espírito. Então ele está dizendo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então Paulo está dizendo, olha, a forma de você se encher do Espírito Santo é estar numa reunião, falando de Deus, orando e cantando a Deus. E depois Paulo, ele vai falar sobre o resultado. Então ele fala o que não se deve fazer, estou resumindo, o que não se deve fazer, o que deve fazer e como fazer, versículo 19, versículo 20, aí o versículo 21, Paulo está falando do resultado. Eu já vou aplicar a mensagem. Aí o versículo 21 em diante, até o versículo 9 do capítulo 6, você que está com a Bíblia aberta, versículo 9 do capítulo 6, Paulo encerra assim, e vós, senhores, fazei os mesmos para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Paulo conclui o pensamento no versículo 9 do capítulo 6. Olha para cá, preste atenção nisso, isso é importante para a lógica da mensagem, para a lógica do que Deus quer falar conosco. A nossa Bíblia, algumas Bíblias, essa Bíblia aqui que eu peguei emprestada, porque eu pensei que minha pasta estava no carro com a minha Bíblia e não está, peguei aqui do obreiro, está aqui os deveres domésticos. A Bíblia de vocês tem isso? Alguma Bíblia? Tem. Esses escritos não pertencem à Bíblia, foi colocado para facilitar a compreensão do texto, tá bom? Então o texto, a ideia é uma só do texto. Qual é a ideia uma só? Inicia no versículo 18 e termina no versículo 9. O que Paulo está construindo é um pensamento só. Qual é o pensamento? Não se embriague, se encha do Espírito Santo. Como se encher do Espírito Santo? E depois ele fala do resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então ele termina o resultado no versículo 9 do capítulo 6. Amém? Estão entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Sim, isso é importante. Então Paulo está construindo tudo isso. Mas Paulo, perceba que a partir do versículo 21, ele vai começar a dar ordem. Ele vai começar a estabelecer mandamento. Mas antes, pastor, dele dar mandamento, ele disse, encha do Espírito Santo. Paulo está dizendo, antes de eu falar do que você deve fazer, do que tu deve abandonar, eu estou dizendo, se encha do Espírito Santo. A lógica do Paulo é a seguinte, é impossível cumprir ordem para ser cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo, é impossível tu deixar de fazer algo para ser cheio do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é, seja cheio do Espírito Santo para você não fazer isso. O que Paulo está dizendo é, seja cheio do Espírito Santo para tu cumprir mandamento, para tu cumprir ordem, para tu cumprir o que a Bíblia está te mandando. Então isso é um princípio.
Qual o princípio? Deus nos trouxe aqui para nos encher da sua presença, para a gente cumprir os seus mandamentos, para a gente cumprir as suas ordens, para a gente cumprir as suas regras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é impossível eu partir de mim, cumprir regra para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou te mostrar isso. Então inicia em Deus, começa em Deus, o processo está em Deus. Um Deus que nos enche, que nos apodera, que nos dá força, que nos dá graça, que nos dá virtude para a gente cumprir mandamento. E a minha oração é que antes do ano de 2022 terminar, antes do ano de 2022 passar o bastão para 2023, o Deus do céu quer nos encher da presença do seu Santo Espírito. Amém? Ele quer nos envolver, Ele quer nos encher para que 2023 seja um ano extraordinário para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Veja bem, abra sua Bíblia para eu te provar isso e começar a aplicar. Romanos, capítulo do número 7, versículo do número 14. Romanos, capítulo 7, versículo do número 14. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aqui na tela, ó, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então Paulo está dizendo, olha, o mandamento de Deus é bom, o mandamento de Deus é espiritual. O problema não está no mandamento, o problema está em mim, que sou carnal, vendido ao pecado. Versículo 15, olha o que Paulo vai dizer. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Ele está dizendo, eu estou sendo controlado por algo que eu não quero fazer. Algo que eu não desejo, mas eu estou fazendo. Por quê? Por causa da força do pecado, por causa da manifestação do pecado. Versículo 16. Olha o que Paulo diz. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Versículo 17. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o quê? Mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo, então essa ação de fazer aquilo que eu não quero fazer, não é uma ação minha, é a ação do pecado que habita em mim. Versículo 18, ele continua, porque eu sei que em mim, gente, se Paulo está dizendo isso, é assustador, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quantas vezes, olha para cá, a gente sai do culto e fala, a partir de hoje, eu vou orar como nunca orei. A partir de hoje, eu vou ler a Bíblia como nunca li. A gente leu 2 dias. Aí na outra semana volta tudo ao normal. Por quê? Porque a nossa carne, o nosso desejo de mudar é grande, mas a nossa carne, o pecado que habita ainda nessa carne, é forte. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero realizar o bem, mas eu não consigo. Amém. Eu falo, eu vou, pode deixar aí, que eu vou ler mais um versículo. Eu vou executar, mas não consigo executar. Olha que problema. Versículo 18, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu não quero fazer, mas faço. Por causa de quê? Da influência do pecado. Olha, preste atenção ao que eu estou construindo e ao que Deus está nos levando. Preste atenção. Se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, tu acha que esse indivíduo consegue ser cheio do Espírito Santo? Mudar de vida ou cumprir ordens, melhor dizendo, cumprir ordens, sem a ajuda do Espírito Santo? Se esse indivíduo não consegue fazer o bem e faz o mal, e não quer fazer, ele é controlado por isso, o que quer fazer não consegue fazer, tu acha que esse indivíduo, ele consegue mudar de comportamento sem a ajuda do Espírito? Não. Versículo 20. Ora, se
faço o que não quero, já não faço eu. Mas o quê? Mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Aleluia. Deus está aqui, irmão. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu gosto do 22. Porque segundo o homem interior, irmão, aleluia. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que Paulo está dizendo é, o meu homem interior, ele deseja o céu, ele deseja orar, ele deseja jejuar, ele deseja ler a Bíblia, ele deseja mergulhar. Ele diz, eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer no Senhor. Aleluia. Ele está dizendo, enquanto o homem exterior não quer o interior, quer Deus, deseja Deus. Mas, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que Paulo está dizendo, o meu homem interior, ele está dizendo, vai orar, cara, vai ler a Bíblia. Mas ele está dizendo, eu encontro na minha mão, nos meus olhos, no meu corpo, outra lei que combate contra o desejo do meu homem interior. Ele está dizendo, quando o homem interior quer Deus, o que está por fora luta contra esse homem interior. Ele guerreia contra esse homem interior. Ele batalha contra esse homem interior. E Paulo termina de uma forma assustadora, que é o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo, eu estou lascado. Lascou tudo. E agora? E agora? Capítulo 8. Eu já vou pregar. Capítulo 8. Versículo 10. Capítulo 8. Versículo 10. Olha. O capítulo 7, Paulo está falando sobre o poder da carne e o poder do pecado. O capítulo 8, ele está falando sobre o poder do Espírito. Aleluia. Capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, aleluia. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ah, meu Deus do céu. Versículo 11. Ai, irmão, eu gosto desse versículo. Olha o que Paulo está dizendo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aleluia. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ele está dizendo, se o Espírito de Jesus habita em você, ele vai trazer vida. Eu vou repetir, ele vai trazer vida. Versículo 12. E eu encerro para começar a aplicar. Olha o que Paulo está dizendo. De maneira que, irmãos, não somos devedores o quê? A carne. Por quê? Para vivermos segundo a carne. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é, se você está vivo, se você está crente, se você está de pé, não é devedor à carne. O que Paulo está dizendo que só pode o indivíduo só consegue permanecer de pé, não devido à sua carne. Ele está dizendo, ninguém deve nada à carne, ninguém deve nada ao braço. Não entendi, pastor, vou te explicar. Aí acaba com essa ideia de super-heróis dentro da igreja, de Mulher Maravilha e super-homem. É o super vaso, é o super terra, é o super manto. Não! Ninguém é devedor à carne. Vou repetir. Ninguém aqui é a última Coca-Cola do deserto. Ninguém aqui é a última bolacha do pacote de biscoito. Não! Todos nós aqui somos dependentes do Espírito Santo de Deus.
Ninguém chegou aqui porque é bom. Ninguém chegou aqui porque é forte. Ninguém chegou no último culto de 2022 porque é o melhor crente da igreja. Não, chegou aqui porque o Espírito te ajudou durante um ano inteiro. Porque o Espírito te auxiliou. Por isso nós estamos aqui, nesse último culto, celebrando, dizendo, não foi eu, foi a sua mão. Não foi minha força, foi o teu poder. Não foi os meus pés, foi o teu Espírito que me carregou. Foi o teu Espírito que me conduziu. E por isso nós estamos aqui celebrando a Deus. Aleluia. Pegue a mão desse irmão que está do seu lado, por favor. E diga para ele, você chegou até aqui por causa do Espírito. Diga, não há mérito em você, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a adoração é dele. Porque é ele que dá, porque é ele que põe, é ele que tira, é ele que abre, é ele que fecha, ele levanta, ele restaura, ele e mais ninguém. Se você tem um glória para dar a Jesus, diga glória a Deus, irmão. Eu estou com muita vontade de pregar hoje. É a minha última pregação do ano. Eu vou entregar tudo que o Espírito está ardendo dentro do meu coração. Aleluia! Nós estamos aqui por causa do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, chegamos à seguinte conclusão. Na minha introdução, para começar a pregar. Qual é a conclusão? Não tem como alguém cumprir mandamento para ser cheio. Amém? Chegamos a essa conclusão. Por quê? Porque o homem não tem condição de cumprir mandamento sem a ajuda do Espírito. Está claro. Eu li 2 textos para mostrar a clareza de que não. Alguém diz, Deus não age, Deus reage. Irmão, a gente precisa ler a Bíblia. Deus age, nós reagimos. Eu posso te provar na Bíblia toda. Mas eu vou te dar só uns casos aqui, rápido. A adoração, sou eu que dou e Deus reage. Não, irmão, isso não existe. Paulo vai dizer que tanto querer e tanto efetuar é Ele que nos dá. Então o desejo de adorar é gerado por Deus. Então Ele gera em mim e eu dou glória a Ele. Ele gera em mim e eu dou glória a Ele. Pastor, a oferta sou eu que inicio, é minha semente, sou eu que dou. Não. Paulo vai dizer, aquele que dá semente é o que semeia. Então, o que eu dou é reação à ação divina de me abençoar. Então eu entrego porque eu já fui abençoado. Amém? Não, eu virei crente porque eu quis. Não. Foi o Espírito que te convenceu. Então, nós reagimos à ação divina. Então alguma pessoa vem, não, Deus está reagindo à minha ação. Não. Eu estou reagindo à ação divina. É Deus sempre que dá o primeiro passo. Sempre é Deus. Então, a gente pegou isso, entendeu isso. Entendemos o que? É impossível. Impossível o quê? Cumprir ordem para ser cheio. Por isso que a pessoa é frustrada. A pessoa abandonou tudo, largou tudo e está frustrada. Por quê? Porque ela pensa que o processo inicia nela. O processo não inicia em você, o processo inicia no Espírito, gerando em você mudança. Então eu vim falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero pregar. Então a gente vai descobrir que vida cheia do Espírito Santo. E eu sou pentecostal, eu sou do manto. Eu faço aviãozinho. Evito hoje em dia, tudo filma, né? Senão tu vira meme. Hoje tu tem que olhar se tem alguém te filmando. Mas eu sou do aviãozinho, eu sou do manto, sou do rodar. Gosto de teologia, gosto, mas eu gosto mais de manto. Eu gosto de mistério. Eu gosto. Mas ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com ser envolvido em manto. Eu gosto de pregar, mas ser cheio do Espírito Santo não significa saber pregar. Porque uma vida cheia do Espírito Santo não é descrita por performance. Uma vida cheia do Espírito é percebida pelo caráter transformado.
Então a gente vai viver de escândalos e de bagunça no meio evangélico. Por quê? Porque a gente ama mais performance do que uma vida cheia. Então a gente valoriza quem está errado, porque a performance de quem está errado é boa. Então a gente põe no palco e dá microfone, porque a performance é boa. Independente se o caráter seja duvidoso. A gente não está preocupado com caráter. A gente está preocupado com performance. Enquanto Deus não está preocupado com performance. Deus está preocupado em a gente levar uma vida cheia do Espírito Santo, que transforma o ambiente onde nós moramos. Aleluia, glória a Deus. Então, saber pregar representa para algumas pessoas que esse indivíduo é cheio do Espírito Santo. Então, isso é loucura. Você não sabe se eu sou cheio ou não. Você não anda comigo, você não caminha comigo, então você não sabe. A performance minha no microfone não representa se eu estou levando uma vida fluindo em Deus ou não. Deus usou a mula, mas a mula não era cheia do Espírito Santo. E continua sendo mula. Porque o que Deus tiver que usar para o seu propósito, Ele usará. Mas isso não significa que esse indivíduo é um indivíduo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque uma vida cheia do Espírito Santo muda comportamento, muda tratamento, muda andar, muda falar. Oh, meu Deus do céu! Então a gente conhece muita gente que prega, mas é vazia de Deus. Muita gente que roda, mas é vazia de Deus. Muita gente que entrega profecia, mas não é cheia do Espírito Santo. Porque depois da profecia, depois do rodar, o comportamento continua o mesmo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo nos muda por completo. Aleluia! Eu estou com vontade de pregar hoje. Eu estou sentindo uma graça bendita de Jesus aqui. Eu não vim pregar para tu correr. Eu não vim pregar para tu marchar. Eu não vim pregar para tu pular. Eu gosto de tudo isso. Eu vim pregar para quando o culto acabar, a sua vida sair transformada, a sua vida sair modificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então como se percebe uma vida fluindo do Espírito, cheia do Espírito? Aleluia. Vai além do culto. Vai além do púlpito. Deus nos trouxe aqui para dizer: eu quero te encher da minha presença. Eu quero te encher da minha presença para ir além do culto, para ir além dessa reunião. Eu quero te encher do Espírito para que sua vida seja controlada. Aí eu estou sentindo muito Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Então, eu quero te encher da minha presença. Aleluia, aleluia. Para mudar a sua forma de falar, para mudar a sua forma de andar, para mudar a sua forma de pensar. O Espírito quer nos encher. Então, o que a gente tenta fazer? O que nós tentamos fazer? Nós tentamos mudar as pessoas de fora por dentro. Então, o que as pessoas nos ensinam? Mude de fora para dentro. Então a gente consegue mudar. A gente consegue aparentar espiritualidade quando não tem, porque nos ensinaram isso. Faça cara de profeta. Então a gente está arruinado, mas a gente faz cara de profeta, porque nos ensinaram isso. Faz cara de vaso, aí tu faz cara de vaso, enquanto você está quebrado. Mas tu faz, porque estão nos ensinando ao externo e não ao interno.
É que nem o ovo da galinha. Tu pega o ovo da galinha, quando tu quebra ele, a morte. Por quê? É a mudança de fora para dentro. Mas quando o ovo se quebra de dentro para fora, o que nós queremos é quebrar de fora para dentro. E quando a gente quebra de fora para dentro, a morte. Mas quando está se quebrando de dentro para fora, a vida. Uma vida está saindo quando está se quebrando de dentro para fora. Mas quando se quebra de fora para dentro, o que a gente está gerando é morte espiritual. Por quê? Porque a gente está ensinando que se quebrar de fora para dentro. Mas uma vida cheia do Espírito é quebrar o indivíduo de dentro para fora. É transformar ele de dentro para fora. O que o Espírito quer fazer em nós é nos quebrar de dentro. É nos moer por dentro. É pegar o nosso orgulho, é pegar a nossa vaidade, é jogar no chão e falar: agora eu te controlo. Mas eu sou assim e vou morrer assim. Aí o Espírito está dizendo: eu vou te encher e vou te mostrar que tu não vai morrer assim, que tu não vai ficar assim. Eu vou fazer eu vou fazer uma mudança profunda dentro de você. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Então eu desconfio, pastor, das pessoas que dizem que levam uma vida cheia do Espírito Santo. Eu desconfio desses cultos que falam que é tanto poder, que é tanto poder, que é tanto poder e ninguém muda. Que é tanto poder que o caráter continua mesmo. Que é tanto poder que continua orgulhoso, não consegue pedir perdão, não consegue reconhecer erro. É tanto poder, mas o comportamento com o semelhante parece que está se tratando com bicho. Então esse indivíduo é tudo, mas nunca recebeu poder. Porque poder vai além do coxo andar. Poder vai além das línguas estranhas ser falada. Poder é o Deus me controlando, é o Deus pegando a minha vaidade, é Deus pegando o meu orgulho, é Deus pegando minha soberba e dizendo: eu te controlarei. Porque isso é poder do Espírito. Aleluia. Aleluia. É lindo. É lindo ver um cego ver, um paralítico andar. Mas é mais belo porque a gente valoriza o que dá para se ver e tocar. Mas o mais belo é o que acontece internamente dentro do indivíduo. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do poder do Espírito. Eu estou falando de algo que acontece aqui dentro. Cresceu cheio de traumas. Cresceu cheio de crises. Foi tomado por decepções e frustrações. Cresceu de um jeito que você se prendeu no seu mundo, se fechou no mundo. Aí vem o Espírito e começa... Eu aprendi a vida inteira a ser arrogante, ser ignorante. Aí vem o Espírito dizendo: eu vou te mostrar outro caminho. Eu estou sentindo muito a graça dele aqui. Ele está dizendo: eu te mostrarei outra direção. Como vai vir outra direção? Eu vou te encher. O quê? Eu vou te encher. Eu vou te encher. Eu nasci assim, vou morrer assim. É porque você não conheceu uma vida cheia do Espírito. Para mim não tem mais jeito. É porque você não conheceu uma vida cheia do Espírito. Não tem como mudar. Não conhecer uma vida cheia do Espírito. O Espírito não é uma força ativa para a gente sentir arrepio. Não, o Espírito faz uma metamorfose em nós. Eu estou vindo aqui no culto da laje toda semana.
Eu tenho dificuldade de me relacionar com Jesus. Né? É porque você veio para vir para o culto para alguma coisa mudar na sua vida. Não é vir para o culto para alguma coisa mudar. É ser cheio do Espírito para a vida mudar. Não, eu estou vindo para o culto, oram por mim, nada muda. Não, não é a oração que muda, é o Espírito que muda. É o Espírito que modifica. E Deus está dizendo, deixa eu te encher. Mas eu sou uma pessoa problemática. É para você que o Espírito quer encher. Eu sou uma pessoa em crise. É você que o Espírito quer encher. Eu sou orgulhoso. É você mesmo que o Espírito quer encher. Tem coisas em mim que são terríveis. Eu tento esconder de Deus. Não, é você mesmo que o Espírito quer encher. Porque Ele quer te encher para essas coisas não te dominarem mais. Ele quer te encher para o orgulho não te dominar mais. Ele quer te encher para a sua vida ser transformada. Isso é o que o Espírito de Deus faz. Esse é o maior milagre. Aleluia! 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 É isso que o Espírito quer fazer? É isso que o Espírito quer executar? Ei! A gente ama as manifestações de dons. Eu gosto disso, irmão. Mas o dom fala de falar em línguas. Mas o que o Espírito quer gerar em nós é fruto. E fruto não é falar em língua. Fruto é controlar a língua. Muito mais de manifestação, Deus quer nos controlar. Eu vou repetir porque eu estou sentindo a graça de Deus. Mais do que você ter nome no cartaz, ser visto ou pregar no culto, Ele quer te controlar. Então esse evangelho fajuto está nos dando chave, está nos dando carro, está nos dando casa, está nos dando dinheiro. Mas o evangelho de Jesus, Ele quer nos dominar. Ele quer nos controlar. Ele não quer dar, Ele quer tirar da nossa mão o nosso controle. Ele diz, não vou deixar você controlar mais. Eu te controlo agora, eu te domino agora. O evangelho quer nos controlar. Não tem a ver com o que Deus quer fazer, tem a ver com o que Ele quer mudar dentro de nós. Isso é uma vida cheia do Espírito. Eu cheguei à seguinte conclusão: que as pessoas mais cheias que eu conheço do Espírito Santo são pessoas que têm poucas oportunidades. Falei, não pega no microfone, não canta, não prega. Mas que vida! Essa vida revela o Evangelho. Que vida controlada por Deus. Quando a gente admirar mais uma vida cheia do Espírito Santo, a gente vai parar de botar a admiração em quem tem microfone na mão. Sabe? Eu não canso de dizer isso. Alguém vê o outro pregando na igreja, tem movimento e fala, minha referência. Que referência? Nunca tomou café comigo? Nunca andou comigo? Como é que pode ser referência? Não. Eu não posso ser referência para a sua vida. Você pode gostar como pregador, mas eu não posso, você não me conhece. Esse irmão que está do seu lado pode ser referência para a sua vida. Em vez de você se espelhar em quem tem microfone na mão, se espelhe em quem tem vida com Deus e que anda do seu lado. E eu não estou dizendo que quem tem microfone não tem vida com Deus. Eu estou dizendo que por falta de proximidade você não sabe como se espelhar. Mas esse irmão do seu lado, que tem vida de oração, que tem vida íntegra, que tem vida pura, oh meu Deus do céu,
Se espelhe nele. Remanarassorebacante-remahaya. Recandaramachandarabahaya. Tem uma irmã da nossa igreja que perdeu tudo, mora aqui na Rocinha. A chuva alagou a sua casa. E ela fez um vídeo. E eu fui assistir o vídeo com a água na metade da pequena casa dela. E ela estava cantando. E eu falei, como é que canta? Com tantas perdas. Não tem nem para onde ir. E está cantando. Toda a roupa foi embora. E está cantando. Aí enquanto eu olhava aquele vídeo, eu falei, Senhor, me deixa eu ser um pouquinho do que ela é. Oh Deus, eu quero ter essa espiritualidade de cantar, de se alegrar. Sabe o que é isso? Isso é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A gente está murmurando demais, a gente está brigando demais, a gente está em crise demais, a gente está em muita confusão, porque nos falta uma vida cheia da presença do Espírito Santo. E Deus nos trouxe aqui para dizer, eu quero te encher, eu quero te envolver com a minha presença. Oh, aleluia. Oh. Oh. Dizer, seja bem-vindo, Espírito aqui. Eu entendo a licença poética da canção, mas não tem como ser bem-vindo quem é o dono da casa. Tu dá bem-vindo para quem é visitante. Ele não é visitante, ele é o dono desse lugar. Entenda a licença poética da música. O Espírito não vai vir, ele já habita em você. Ele não vai descer, ele já desceu. Você já é casa dele. Ele só está dizendo, me dê mais espaço. Ele está dizendo, me dê mais espaço. Me dê mais espaço. Abra sua agenda para mim. Me dê mais espaço na sua agenda. Me dê mais espaço na sua programação diária. Me dê mais espaço no seu andar. Por quê? Porque tu vai ver o que eu vou fazer em você. Só me dê espaço, a revolução é comigo. Só me dê espaço, a transformação é comigo. Só me dê espaço, a mudança é comigo. Uou! Uou! Aleluia! E pastor, o que ele quer fazer em nós? Algumas pessoas dizem, ele quer fazer uma metanoia. Não, metanoia não. Metanoia é mudança de mente. Mas a mente pode voltar a ser o que era antes. O que ele quer fazer em nós é metamorfose. O que ele quer fazer em nós? Metamorfose. É uma largata que virou borboleta e nunca mais volta a ser largata. O que ele quer fazer em nós é metamorfose. Ele quer mudar os nossos hábitos. Enquanto largata se rasteja, enquanto largata tem uma cadeia alimentar, depois de borboleta vive voando. A cadeia alimentar mudou, as amizades mudou, a programação mudou. Isso é metamorfose. O que Deus quer fazer em você é uma metamorfose. Ele vai mudar a sua alimentação, ele vai mudar o que você vê, ele vai mudar quem você anda, ele vai te dar pessoas espirituais. O Espírito pode fazer. Quem crê nisso, meu irmão, Deus está aqui. Aleluia, aleluia.
Fechei a Bíblia. Para mim, as considerações finais. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Ah, Ele está aqui. A presença dEle é muito forte. Eu vou repetir isso porque eu estou recebendo uma orientação do Espírito. A presença dEle é muito forte. Noregal yocheval Nereminio prebacan choremacheia. Eu sinto do Espírito de repetir. A presença dEle é muito forte. Enquanto eu estou dizendo que a presença dEle é muito forte, Ele está dizendo, a presença dEle é mais forte do que o seu orgulho. A presença dEle é mais forte do que a amargura que tenta tomar o seu coração. E que a presença dEle é mais forte do que o ódio que tenta tomar o seu coração. A presença dEle é mais forte do que o medo que tenta tomar o seu coração. A presença dEle é mais forte do que a decepção que tenta tomar conta da sua vida. Enquanto eu estou pregando, o Espírito está ministrando no meu coração. E quando a presença dEle vem, quando a presença dEle se manifesta, não há cadeias, não há prisões, não há amarras, não há maldição lançada pelo familiar, não tem nada. Chiquito, reza, muito teremacheia, rimicanteremachandaraia. Eu estou com uma profecia de Deus aqui, eu vou soltar. Esse final de ano ainda será o melhor final de ano da nossa vida. Eu vou repetir, esse final de ano ainda será o melhor final de ano da nossa vida. O Espírito chega para fazer coisas novas. Olha aí. Enquanto eu estou pregando, o Espírito está enchendo. O Espírito está enchendo. O Espírito remite. Olha as mentiras do diabo caindo por terra. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Vem cá, Raquel. Vem cá, Raquel. Vem cá. Vem cá, ligeiro. Ministre sobre a vida dela uma vida cheia do Espírito. Ministre um preenchimento da presença de Deus. A igreja vai glorificando, a igreja vai adorando, a igreja vai exaltando. O Espírito está agindo, o Espírito está trabalhando, o Espírito está fazendo mudança. O Espírito está dizendo, eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher. Pastor, eu não falo em línguas estranhas, não precisa falar em línguas estranhas para ser cheio. Pastor, eu não entrego profecia, não precisa ser profeta para ser cheio. Ele vai te encher, ele vai me encher. Olha aí, ele está enchendo, pastor Carlos, ele está enchendo, ele está enchendo, ele está enchendo. Seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Se eu fosse você, estava dando glória. Se eu fosse você, estava dando glória. Se eu fosse você, estava dando glória. Se eu fosse você, estava dizendo, me domine, Espírito, me domine. Vai, se solte na presença de Jesus. Seja cheio da presença. Olha aí, vai orando. Toque, toque, toque. Puxa uma canção.
bênção vem. Uribicanta na cheia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Uribicanta na machuque tereba. Uribica cheio. Fique de pé dando glória a Jesus. Solte a voz. Choreba. Você segura. Você que pode se aproximar de uma amiga sua, de um amigo seu, para orar por ele. A única oração que você vai fazer é para que Jesus encha ele da presença. É para que Jesus controle ele com a presença. Se aproxime aí de uma amiga, se aproxime de um amigo e ore, ore, ore de forma profética. Ore de forma a profetizar. Eu vou ver uma nova serva de Deus. Eu vou ver um novo servo de Deus. Jesus, enche ele, Senhor. Toda voz do diabo dizendo: dá cabo da sua vida, desista de tudo. Oh meu Deus, enche ele, Espírito Santo. Porque enquanto o Senhor encher ele, vai ter transformação. Enquanto o Senhor encher ele, vai ter mudança. Ore por ele, ore por ele. Oh meu Deus, há muita graça de Jesus aqui. Olha quantas pessoas estão sendo cheias da presença do Espírito. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore. Se você tem línguas estranhas, para orar em línguas estranhas, ore em línguas estranhas, mas ore. Está acontecendo coisas extraordinárias de Deus aqui. Está acontecendo coisas poderosas de Deus aqui. Manacampo, remanacampo, ribicampo, uriminiquita, reba, canto, reba, cheia, uriminiquito, canta, reba, canto, rehaia, uriminiquito, remachanda. Jesus, tu pode batizar agora nesse último culto. Uriminiquito, canta, reba, raia. Tu pode renovar línguas estranhas agora. Uriminiquito, enche o Espírito, enche o Espírito, enche o Espírito, enche o Espírito, enche, 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 enche. E canto, reza, lábia, uribicanto, lábia, labaíudio, candaraba cheia, uribica. Olha aí, Jesus, olha aí, olha o que está acontecendo aqui.